Boa tarde, vamos começar agora a fazer a correção da atividade número 2. Em cada figura a seguir, há um par de triângulos congruentes. Identifique essa congruência de triângulos e o caso de congruência e justifique sua resposta. Então, nós temos aí na letra A, no nosso paralelogramo, e repare que nós temos aqui uma diagonal que foi traçada nele, isso dividindo ele ao meio. Então, esse paralelogramo aqui, ele dividido, ele nos deu dois triângulos, ó. O triângulo ABC e o triângulo BCD. Então, nós temos dois triângulos. Reparem que esse lado aqui tem um tracinho e esse lado aqui também tem um tracinho. Isso significa que esses dois lados são congruentes, não é isso? E reparem que nós temos o ângulo X aqui e o ângulo X aqui. Esses dois ângulos também são congruentes. E essa reta aqui, né, que está dividindo o nosso paralelogramo em dois triângulos, ela vai ser congruente aos dois triângulos, que é a mesma reta. Então, logo nós temos, ó, dois lados aí congruentes e um ângulo, não é isso? E um ângulo congruente também. Então, nós temos dois lados e um ângulo. Então, esse caso aí é o LAU, que é lado, lado, ângulo. Lado, lado, ângulo. Então, nós temos aí que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo BCD, não é isso? Pelo caso LAU, que seria lado, ângulo, lado. Então, esse é o nosso caso de congruência aí, ó. LAU, que nós temos dois lados e um ângulo congruente aqui, ó. Esse mesmo lado com esse lado e esse ângulo aqui. Então, esse é o nosso caso de congruência na letra A. Na letra B aí, nós temos aí, tá faltando um ângulo que eu vou desenhar agora. Tá aqui, ó, o ângulo X e esse ângulo X aqui também, correto? E além disso, né, além desses dois ângulos, nós temos, ó, essa reta aqui, que é a altura do nosso triângulo. Se ela é a altura, não é à toa que ela formou aqui, ó, o vértice B com um ponto médio aqui, ó, a altura aqui vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, ó, repare que nós temos um ângulo agora, dois ângulos, um ângulo, dois ângulos, e essa mesma reta aqui que está dividindo esse triângulo ao meio, ela é congruente, não é isso? Ela é congruente a esses dois triângulos, porque ela vai fazer parte dos dois. Então, nesse caso aqui agora, nós temos dois ângulos e um lado que são congruentes. Então, logo esse caso aqui, ó, é o caso ala, ângulo, lado, ângulo. Então, nós temos o ala aqui na letra B da nossa atividade, ok? Então, na letra A, nós temos o caso de congruência LAU, na letra B nós temos ala. Vamos fazer agora a correção da atividade número 4. Na atividade número 4 agora, o enunciado pede para a gente determinar a medida X em cada caso, não é isso? Então aqui nós temos, ó, reparem que nós temos o X aqui nós temos um ângulo de 60 graus, outro ângulo de 60 graus no outro triângulo, uma medida 3 e medida 2. Então nós temos, ó, um ângulo de 60 aqui e um ângulo de 60 no outro triângulo. Nós temos essa medida 3 e essa medida 3. E nós temos 2 e o X. Então, nós temos aqui, dá pra gente perceber, e é claro que nós temos aqui também, ó, esse ângulo aqui, esses dois ângulos, eles são opostos pelo vértice, correto? A gente poderia considerar isso também. Então, nós temos aí, nesse caso, ó, vamos considerar apenas o ângulo que foi dado de 60 graus, esse lado 3, esse X aqui, 63. Então, significa que nós vamos ter um caso de congruência aqui, ó, quando eu tenho dois lados e um ângulo, não é isso? Nós vamos ter o nosso LAU, que seria o quê? Lado, ângulo, lado. Ó, lado, ângulo, lado. Então, logo esse valor X aqui vai ser igual a 2. Não é isso? Sabendo que o nosso triângulo aí, ele vai ser congruente. Então, o nosso valor de X é igual a 2. No próximo desenho, nós temos aí agora, ó, reparem, a medida 5, medida 5. Então, logo aqui, ó, esses dois lados são congruentes. E não sei se vocês repararam, nesse triângulo aqui, o maior, essa altura aqui divide esse triângulo, não é isso? Em dois novos triângulos. E essa altura também, ela vai ser congruente aos dois triângulos. Então, nesse caso, eu tenho, ó, lado, lado,
não é isso? E esse próprio ângulo aqui que está dividido. Aqui é a mesma coisa, ó, lado, lado e esse ângulo aqui. E ainda tenho esse ângulo de 90 graus. Levando em consideração também que eu tenho, ó, 5, 5, 3, 4. Como ele é congruente, todas as medidas dele aqui é congruente, um ângulo de 90 graus. Esse aqui é o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio divide um segmento ao meio. Se aqui então mede 4, esse x aqui logo tem que medir quanto também? 4. Então aqui o valor de x é igual a 4, correto? Então, ó, repare, ó, 5, 3, 4, 5, 3, 4. Esse caso aqui de congruência eu poderia falar que seria o quê? Os três lados congruentes, correto? Além de nós termos os ângulos, ó, o ângulo de 90 graus e esse ângulo aqui também que vai ser congruente. Vamos partir para a letra C? Na letra C agora, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, 15 graus e 15 graus. Essa reta aqui, não é isso? Se a gente prolongar essa reta que está dividindo, o total desse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. E ela está dividindo ele em dois ângulos iguais. Então, ou seja, nós podemos falar aí que é como se fosse a nossa bissetriz, que divide um ângulo ao meio. Então, se eu estender essa reta aqui, ó, aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se eu estender, significa que vai ficar um ângulo de 45. Professor, mas o que isso vai me adiantar? 45, aqui meia circunferência é igual a 180 graus. Aqui está faltando um ângulozinho, vamos colocar aqui, é o nosso x que a gente está procurando. Então, repare, meia circunferência tem que dar 180 graus. Se meia circunferência tem que dar 180, se aqui é 45, quanto que falta, não é isso, para 180? Então, nós vamos fazer 180 menos 45, é exatamente 135 graus, correto? 135. Agora, 135 mais 15 aí é igual a 150. Se é igual a 150, logo o nosso ângulo x aqui vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 30 graus, correto? Então, chegamos que o valor do nosso ângulo x, ele é igual a 30 graus. Vamos para a letra D? Na letra D está bem simples a nossa atividade. Por quê? São dois triângulos exatamente idênticos aí. Então, nós temos aqui, ó, esses dois tracinhos aqui e esses dois tracinhos aqui, significa que esse lado é congruente a esse. Um tracinho, significa que esse lado é congruente a esse. Então, logo, nós temos aqui x aqui 10. Então, logo, x vai valer quanto? X vale 10. Isso, o valor de x é igual a 10, devido ao nosso caso de congruência aí, ó, que são os três lados congruentes. Além de nós termos aqui, ó, um ângulo de 90 graus também congruente a eles. E aqui nós podemos também aplicar o seguinte, a regrinha aí, que nós temos um triângulo retângulo, onde os seus dois catetos, não é isso? Onde os seus dois catetos são congruentes. Se os dois catetos são congruentes, significa que a hipotenusa vai ter o mesmo valor também. Então, logo, o x é igual a 10.